Saudações cordiais, queridos amigos e amigas que estão nos assistindo no canal no YouTube Notícias do Ribeiro. Canal este que já atingiu mais de 100 mil visualizações, estamos caminhando para 2 mil inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva em nosso canal. E hoje o tema novamente é Tribunal do Júri com a professora Cristiane Simões, que também é advogada, criminalista e tem algumas experiências no júri. Tudo bem, professora Cris? Tudo bem, saudações cordiais, Ribeiro, tudo bem? Mais uma vez honrada de estar aqui. Tenho sim. E eu tô vendo que você está num local paradisíaco. Aí é Hollywood. Não, é Ilhabela, não é tão longe, é Que Ilhabela. A bom, gente hein? tem que pegar os limões e fazer uma limonada, né? Então, Que já que a gente está bênção de trabalhando Deus. de casa, pode trabalhar de É, qualquer lugar, né? um dia eu vou chegar nesse patamar, hein? Eu quero chegar Ah, aí. espero que sim, espero que sim. Olha só, doutora Cris, né? Com o andamento deste processo, né, ou com a morte do Henri Borel, em que foram trocados aí as defesas da Mônica, o doutor Jarinho aí está em vias de ser cassada. Como que a senhora opina sobre este caso que vai a júri popular do Henri Borel? Olha, a gente teve alguns desdobramentos, né, nesse caso do Henri Borel, ele teve inclusive aí algumas outras acusações, né, que também estão pendentes contra ele. O caso do Henri Borel, do ponto de vista processual, né, da persecução penal, ele está seguindo os ditames, né, do Código de Processo Penal, então, as investigações estão sendo finalizadas, todo esse material produzido em sede de investigação agora vai ser encaminhado para o Poder Judiciário, né, e o Ministério Público, que é o titular da ação penal, vai promover a ação penal, e aí, a partir daí, a gente vai ter a fase judicial da produção de prova, em que é garantido tanto a ele quanto a ela uma defesa ampla, embora a gente tenha visto aí a participação de advogados, até uma participação um pouco controvertida, né, de um dos advogados, o fato é que nessa fase de investigação, essa participação ela não é tão efetiva, mas a partir do momento que a gente vai para a fase judicial, a gente tem ali na primeira fase do júri a garantia da ampla defesa, e depois no plenário do júri a plenitude de defesa, então eles vão ter a oportunidade de se defender, o Ministério Público vai ter a oportunidade de renovar a produção da prova testemunhal, né, as provas periciais, elas já estão, né, já foram feitas, né, e essa se mantém, mas vai haver uma renovação de toda essa prova, e aí, ao final, o juiz vai decidir se vai encaminhar para o tribunal do júri, e nesse caso, acho que é bem tranquilo da gente fazer a previsão de que eles serão encaminhados, sim, até o tribunal do júri. Tá. Na sua opinião, foi assertivo a Monique trocar de defesa? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que, eu tenho uma visão de processo penal, uma visão bastante constitucional, uma visão bastante que a gente, né, chama de garantista, né, uma visão que dá aí um peso muito grande para as garantias fundamentais, e aí me parece que essa mudança de advogado, ela foi salutar na medida em que ela vai ter um advogado que vai atuar para os interesses dela, né, não vai haver nenhuma dúvida aí com relação à atuação voltada para os interesses dela. Não estou aqui dizendo que os interesses são legítimos ou escusos. Não é isso, mas ela tem o direito de se defender, e ela tem o direito de se defender da melhor forma possível. E se isso dependia de uma troca de advogado, para ela poder trazer à tona a sua versão, eu acho que foi bastante salutar, Tá. sim. E a pergunta que não quer calar, porque a sua entrevista nesse canal, ela se deve a um pedido expresso da doutora Kate do Nascimento. Ela falou, olha, entrevista a professora Cris. E aqui nós estamos lhe entrevistando. Qual foi o seu caso, né, mais emblemático, pitoresco, que você atuou assim com paixão, teve o desdobramento que você queria, ou até mesmo aquele que você não queria?
Olha, eu atuei muito como advogada dativa, então a maioria dos casos que eu atuei no plenário do júri não eram, casos escolhidos por mim, nem pelo cliente, né, é uma indicação, o formato é de indicação, então a gente tem algumas boas histórias, foram muitos plenários de júri, então a gente tem algumas boas histórias. Mas na minha carreira, um caso muito emblemático para mim, um caso muito importante, para mim e para o meu sócio, foi um caso que a gente teve contato quando a gente ainda era estagiário, né, eu fiz estágio na PAJ, que hoje é a instituição da Defensoria Pública, e o meu chefe, né, o procurador do Estado na época, recebeu esse caso lá na Procuradoria, e a gente acabou atuando como estagiário, né, durante a primeira fase do julgamento, é um caso que levou muitos anos, é um crime que aconteceu lá em 98, e que só foi finalizar por volta de 2012. Então, esse caso eu tive contato quando eu era estagiária e depois, quando eu me tornei advogada, a gente foi contratado para defender, e é um caso muito emblemático, tanto pelo tempo de duração, também pela questão, né, de eu ter tomado contato com ele quando eu era estagiária, mas sobretudo pelo caso em si. É um caso em que a vítima morreu com 2 tiros na cabeça e a tese, né, sustentada pela acusada era de que ele havia se matado, né, então acho que só daí você já consegue perceber o quanto, né, de trabalho, o quanto de estudo demandou. A gente fez um primeiro plenário em que ela foi condenada, até na época se contava todos os votos, ela foi condenada por 4-3, era um processo muito grande, muito extenso, a gente já estava na primeira vez, a gente já estava lá com 16 volumes, isso dá mais ou menos umas 2.600, 3.000 folhas, vai, mais ou menos, então era muito extenso, e a gente perdeu, mas havia lá uma nulidade, e a gente conseguiu o reconhecimento da nulidade no tribunal, e na segunda oportunidade que a gente teve de defendê-la, ela foi absolvida, houve recurso do Ministério Público, mas a gente ainda, né, fez a apelação, fez a sustentação oral da apelação, e essa absolvição se manteve. Então é um caso bastante emblemático, eu uso muito em sala de aula, porque ele passeia por vários aspectos da prova pericial, a prova testemunhal, até o próprio interrogatório da ré, essa unidade de versões, né, que nesse meu caso existiu, diferente do caso do Borel, né, em que a ré está ali né, mudando um pouco para lá, um pouquinho para cá. No meu caso, eu tinha lá uma unidade de versões. Então, assim, foi um caso muito interessante de estudar e que serve de exemplo para muitas situações do processo penal. E na minha vida foi muito emblemático, porque é uma vitória muito, muito significativa na minha Bom, carreira. a senhora sabe que a senhora é uma das professoras mais importantes do Brasil, porque a senhora lecionou para este advogado aqui, né? Claro. Este camarada aqui teve aula, né, de processo penal com a professora Cristiane, né? E eu queria que a senhora pudesse aqui dar uma dica para o jovem advogado, aquele que está iniciando, né, na atividade criminal, como lidar com o cliente, exatamente porque quando você atende a família, que tem essa questão de óbito, de prisão, não é uma situação fácil. E isso a senhora não ensinou na faculdade. Ensine agora, por favor. Isso eu também, olha, se serve de consolo, eu também não aprendi na faculdade. Eu acho assim, realmente, meu primeiro conselho para o advogado criminalista é que se prepare muito, né? Estude muito. Eu acho que o conhecimento técnico ele é primordial para uma boa atuação, né? Às vezes eu posso fazer penal é fácil. Não, penal não é fácil. Processo penal não é fácil, então é necessário aquela pessoa que queira e seguir a carreira de advogado criminalista, que tenha realmente, que se prepare. Mas tem esse outro lado, que é um outro lado bastante complicado mesmo. Eu costumo dizer que trabalhar nessa área é trabalhar com um sofrimento humano, né? O processo penal, ele está cercado de sofrimento, né? Tanto a vítima,
né? No caso de um homicídio, a gente tem lá uma família enlutada, até em outros crimes, né? Um roubo, um furto, né? Você tem lá uma pessoa que sofreu uma violência de alguma forma, e que, portanto, está em sofrimento, e de outro lado você tem o réu, que, justa ou injustamente, também está sendo submetido a um sofrimento. Você tem os familiares do réu, eu brinco que, por pior que seja a pessoa que está sendo acusada, né, por pior que tenha sido o crime que está sendo imputado a ela tem uma mãe, essa pessoa tem uma esposa, tem um marido, tem um filho, tem pessoas que amam, e todo o contexto do processo criminal é um contexto mesmo de sofrimento. Então, eu acho que é muito importante para o advogado ser muito bem preparado, mas que também atue com com sensibilidade, com humanidade, com um olhar humano, porque, de fato, ali não é só um número, não é só um monte de papel, não é só um arquivo digital, a gente realmente está tratando da vida das pessoas, né? É o bem jurídico mais importante, é a vida das pessoas, é a liberdade das pessoas, é a dignidade das pessoas. Então, é necessário que o advogado criminalista tenha sensibilidade, sobretudo, para atuar nessa área, para entender né, os diferentes papéis que estão sendo performados aí no processo penal, e entender a posição de cada um deles. Eu vejo que a senhora é uma advogada criminalista nata, nasceu professora e é apaixonada pelo criminal. Qual é a palavra, qual a consideração final que a senhora deixa para os nossos internautas? Olha, eu tenho alguns conselhos importantes. Vou resumir nesse vídeo, vou dizer o seguinte: olha, eu, como advogada criminalista, quando eu escolhi atuar, quando escolhi permanecer nessa área, eu fui muitas vezes questionada, né, sobre a minha atuação. Ah, mas Cris, você defende bandido? E eu sempre digo: não, eu não defendo bandido, eu defendo o Estado democrático de direito. Eu defendo o direito de todas as pessoas terem uma boa defesa, terem a melhor defesa possível, com todas as oportunidades de se defender, é que a gente pode garantir que a sentença seja mais próxima da justiça possível. Então, eu acho que o advogado, aquela pessoa que quer atuar na área criminal, ele tem que ter isso em mente, que ele está defendendo o direito de toda e qualquer pessoa de ter uma excelente defesa, que inclusive dá mais credibilidade para a sentença ser proferida. Não misture, né, nunca deixe ninguém misturar a figura do advogado criminalista com a figura do advogado que pratica crimes, porque assim como existem advogados que praticam crimes, existem juízes que praticam crimes, existem administradores que praticam crimes, existem, enfim, então não confunda jamais, né? Eu tenho uma posição bastante firme no que diz respeito à minha profissão. Não sou eu que vou fazer um julgamento a respeito do meu cliente, vou defendê-lo naquilo que é possível defendê-lo, e nunca vou ultrapassar a regra da lei para produzir essa defesa, né? E a consequência vai ser uma consequência, né? A consequência do processo. Tenho um sentimento de que a justiça, sendo uma instituição humana, ela é falha, e ela vai ser falha muitas vezes. Ela vai ser falha tanto para condenar inocentes como para inocentar culpados. E aí ajuda também, né, você ter aí uma esperança de uma justiça que não seja dos homens, né, que seja uma justiça que vá além, e que te dá a tranquilidade de atuar aí nos ditames da lei, nos ditames da Constituição, sem que isso seja entendido como uma coisa ruim, né? Porque não é. A gente está aqui defendendo o Estado democrático de direito. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com o maior número de pessoas. E se você também não gostou, deixe aqui abaixo os comentários para que nós possamos, né, ter este conhecimento. Um abraço a todos e saudações cordiais. Saudações cordiais. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Tchauzinho, gente. Tchau.